dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Porque quem sabe, vida de concurseiro não tem hora. Até deveria, deve ter. Mas como a gente sabe, nem tudo é como a gente quer, né? Ontem eu tinha prometido de fazer um vídeo dedicado aos concurseiros. Dedicado às tentativas, dedicado aos erros, mas principalmente dedicado à ansiedade que envolve todo esse mundo dos estudos, na realidade, não somente dos concursos. E para isso, eu fiz um roteirozinho básico aqui, nem tão básico, mas eu fiz um roteirozinho que eu quero passear com vocês para entender um pouco da mente, para entender um pouco de como funciona o próprio processo de aprendizado, e ao final a gente fala das técnicas de aprendizagem em si, e ainda mais eu te convido a ficar para a gente no final fazer um exercício de relaxamento e de auto-hipnose, que pode te auxiliar muito no teu ritmo de estudo, tá bom? Então, primeiramente eu queria falar para vocês uma explicação de como funciona a mente. Eu não vou falar de técnica, de termos técnicos, até porque eu não sou profissional dessa área. Mas o Buda, aquele gordinho lá, o Buda falava que a mente da gente é como se fosse um monte de macaco bêbado, brigando, gritando, pulando de galho em galho. Então imagina a loucura, junta um monte de macaco dentro de um espaço desse, dá aquela loucura. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Todos nós temos os nossos macacos bêbados dentro da cabeça. O macaco da ansiedade, o macaco do medo, o macaco da dúvida, das preocupações com a conta, das preocupações com a família. E às vezes esses macaquinhos viram King Kongs. E ao longo dos tempos foram inventados muitos métodos. Tentaram muitos métodos que reduzissem a ansiedade. Especialmente a meditação tradicional. Posso dar um exemplo, a auto-hipnose, obviamente. O mindfulness, que é uma meditaçãozinha muito mais rápida, muito mais simples, e por isso que eu gosto. Se você ia falar em meditar, já tem gente que diz: não consigo meditar, não consigo me tranquilizar para meditar. Pois é por isso que você deveria aprender, pelo menos, a tentar meditar. E se não, a gente vai falar do mindfulness melhor, talvez semana que vem. Hoje eu vou só passar rapidamente com ele, que é rápido e muito tranquilo, e seria excelente utilizar a cada início de rotina de estudo. E pergunta assim: Vitor, por que você está falando disso? Você tem formação na área, tem alguma coisa? Eu já me apresentei no vídeo, né? Falei que tem cursos de hipnose clássica, hipnose clínica, hipnose terapêutica, hipnose conversacional, tratamento de vícios. Isso é o meu hobby, isso é o que eu gosto de fazer nas minhas horas livres. E no momento que eu estou livre, eu estudo isso porque me engrandece e me deixa feliz. Mas eu já fui sim, já estive aí no mesmo lugar que você está agora. Já fui concurseiro há 15 anos, ou um pouco mais. Já fui concurseiro sim, já fiz concursos. Atualmente sou servidor público federal de uma instituição que eu amo bastante, muito respeitada no Brasil, que é a Polícia Federal. Sou delegado de Polícia Federal, mas também já fiz o concurso da OAB, passei. Já fiz concurso do TRT, também passei. Já fiz concurso da Polícia Rodoviária Federal, também passei. E eu era aquele aluno maravilhoso? Não, nunca fui. Mas eu tinha foco. Era impossível eu repetir um estudo de alguma coisa que eu já tivesse acertado diversas vezes. Por quê? Porque na minha cabeça já estava na minha memória de longo prazo, que a gente vai falar um pouquinho à frente também da memória de longo prazo e memória de curto prazo dentro do processo de aprendizagem. Algumas vezes eu estou olhando para baixo, porque eu estou com um roteiro aqui, numerei 1, 2, 3, 4, e é um roteiro de pelo menos uns 10 pontos aqui, tá? E agora que a gente está indo no 3. E agora vou falar um pouco da auto-hipnose para vocês. A auto-hipnose não é mágica. Aliás, a hipnose em si não é mágica. Simplesmente, a hipnose, para quem estuda hipnose, a hipnose é apenas foco e concentração. Se eu tenho foco em uma coisa, eu tenho concentração naquela coisa, eu tenho hipnose. Algumas pessoas colocam um terceiro item: foco, concentração e imaginação. E eu gosto de colocar esse terceiro item porque a imaginação da gente é que trabalha tudo. Então, para quem estuda hipnose, se você tem isso, está resolvido. Para a gente é hipnose. Mesmo que você não saiba, a gente considera isso hipnose. Já aconteceu com você, por exemplo, tá com o celular na mão e fica louco procurando aquele celular? Com a chave do seu carro?
Eu tenho certeza que já aconteceu, pelo menos com a maioria de vocês. E o que é que isso quer dizer? Você estava tão focado, tão concentrado em outra coisa, que não conseguiu localizar o celular na sua mão. Isso, para quem estuda hipnose, você estava num transe de nível médio talvez. Quando você assiste um filme, quando você lê um livro e se emociona, para a área da hipnose, você está num nível de transe. É simples, só isso. E por que ela pode facilitar a aprendizagem? Porque com ela a gente consegue limpar nossa mente e se preparar para aprender. E é muito importante que a gente esteja preparado no momento do início da aprendizagem. Ok? A aprendizagem em si, ela tem 3 pilares. Primeiro, o que é que eu preciso? Estudar. Papirar. Hipnose, repito, não é mágica. Técnica nenhuma é mágica. Ninguém vai aprender sem estudar. Então, sempre eu vou precisar de adquirir informação, apreender a informação e fixar a informação. O que é que seria apreender a informação? Pode ser isso que vocês estão fazendo agora. Vocês não estão assistindo esse vídeo? Vocês podiam estar assistindo, por exemplo, um vídeo de uma aula, podiam estar assistindo uma aula presencial, podiam estar lendo um livro. Vocês estão adquirindo informação. E o que é que seria a apreensão da informação? É você manter essa informação. Como é que você consegue fazer essa apreensão na realidade? A apreensão vai ser, em regra, através das tarefas, através dos trabalhos, através da escrita, das anotações, dos muitos e milhares de exercícios, das resoluções de provas. Façam isso. Façam resoluções de provas. Tenham seus cronogramas de estudo. Isso é muito importante para a cabeça de vocês, para o mindset de vocês. Vocês não precisam estar preocupados com nada além do estudo quando começam a estudar. Vocês precisam se engajar com o que vocês estão fazendo. E vocês já vão entender por quê. Então, repetindo, adquirir conhecimento, meio óbvio, é o que vocês estão fazendo agora. Aprender a informação através do exercício, se exercitar e fixar. O terceiro item é a fixação. Vitor, como é que a gente fixa? Dormindo. É isso mesmo. O nosso cérebro, ele fixa a informação dormindo. Aí você vai me dizer, Vitor, adquirir conhecimento nem tanto. Aprender também não muito, mas fixar, eu estou fixando bem. Aí eu vou te falar, você vai fixar mesmo, você vai criar raiz e não vai sair do canto. Tem que botar a poupança na cadeira e tem que ter muita hora de estudo. Como eu tinha falado, eu acho que eu já tinha mencionado da memória de longo prazo e memória de curto prazo, né? Que é falar para vocês. Como é que funciona essa história? A memória de curto prazo é aquilo que está no cérebro da gente, que a gente acabou de fazer, na mente da gente. A gente acabou de estudar um assunto. Vou dar um exemplo mais mundano. Imagina que seu crush lhe deu o telefone, mas era um crushzinho leve, que você não está nem muito interessado. Se você não anotar aquilo, você vai esquecer. Nosso cérebro, ele foi feito para se autopreservar. De 60% a 80% do que você estudar hoje, você vai esquecer. A nossa memória de longo prazo é aquela que fica. Só um dadozinho técnico. A memória de curto prazo, ela fica no sistema límbico do cérebro da gente. É o tal do hipocampo. E a memória de longo prazo fica no córtex cerebral. O longo prazo é aquilo que realmente que a gente guarda. Aquilo que a gente adquiriu informação, aquilo que a gente aprendeu e fixou. Quando a gente estiver fixando, dormindo, o que foi importante para a gente, o que o cérebro identificou, meu dono me acha importante, minha dona me acha importante, então vou tirar aqui da memória de curto prazo e colocar aqui na memória de longo prazo. E como é que a gente diz para o cérebro da gente que é importante ou não? Sabe como? Como que eu tinha falado anteriormente, com engajamento, com emoção. A emoção é muito importante. Tudo que você faz com emoção, seja ela boa ou ruim, vai ficar gravado muito mais fortemente na sua mente, inclusive na sua vida, na sua história. Então, quando você iniciar os seus estudos diariamente, várias vezes durante o dia, se for o caso de estudar diversas matérias, sempre comece com a mente limpa e engajado naquilo, dando interesse real, verdadeiro para aquilo que você está estudando. Só aí
o seu cérebro vai entender que não deve apagar essas memórias, e sim fixá-las. Tá ok? Agora, né, que eu já falei tudo isso, eu queria convidar vocês que estão me seguindo há pouco tempo, né? Afinal, há pouco tempo eu criei esse Instagram, que desse uma passada em todos os posts e vejam o que eu já falei. Não para aprender no momento, até porque eu vou dar uma repetida agora. Eu falei da estimulação bilateral, eu falei da visão periférica e falei de uma técnica para falar em público, de como a gente deve se portar, não de como a gente deve se portar, de como a gente deve imaginar se portando e assim chegando lá e o fazendo. Essa visualização é muito importante e a gente vai trabalhá-la. Eu vou dar só uma passada rápida. A estimulação bilateral é o quê? É você ficar jogando de um lado para o outro e olhando aquilo que você está jogando. À medida que seu cérebro se concentra bilateralmente em alguma coisa, sua ansiedade vai reduzindo. E talvez funcione melhor ainda se você parar a mão no meio, jogar, mexer, parar a mão no meio, jogar, mexer, e assim vai indo. E você vai fazendo o tempo que for necessário, se concentrando naquilo, e a sua ansiedade vai reduzindo. E é tão interessante que eu já estou fazendo aqui e vai reduzindo. Porque o seu cérebro está focado e concentrado em outra coisa e esquece da ansiedade. Tá certo? E agora tem a visualização. Não, antes da visualização, falar da visão periférica. A visão periférica é o quê? Você escolher um ponto, vou colocar isso na minha frente. Vou olhar para esse ponto. Estou olhando para essa caneta na minha frente, mas estou deixando a minha visão se expandir tanto para a direita, quanto para a esquerda, quanto para cima, quanto para os lados. E a minha visão vai expandindo sem nunca tirar os olhos do ponto fixo que eu escolhi. E vai a visão expandindo, e à medida que expande, a sua ansiedade vai reduzindo. E funciona, senhoras e senhores, funciona muito. Façam isso. Se estiverem ansiosos antes de começar suas tarefas, seu dia a dia, se estiverem ansiosos antes de uma entrevista, antes de dar uma aula, antes de iniciar a prova, isso você pode fazer sentadinho na sua cadeira do seu concurso. Inclusive eu digo, quando você receber sua prova, deixa ela em cima da mesa. Antes de abrir a prova, faça um desses exercícios, ou até mesmo os dois. Mas faça. Comece limpo, tranquilo, com o coração com o ritmo batendo, tranquilamente. Isso, senhores, pode ser o grande diferencial entre aquele que estudou, mas não se preparou mentalmente, e aquele que estudou, se preparou mentalmente. Tá certo? E eu quero que vocês sejam mentalmente preparados. Pois é, então vamos lá. Agora eu queria convidar vocês, é um bônus, para fazer uma sessão de auto-hipnose. Para quem não conhece, conhecer, e para quem conhece, revisitar. E é muito importante que nesse momento você procure um lugar tranquilo. Um local que você gosta de estudar, por exemplo, é muito bom. E eu quero que você traga a caneta que você gosta mais, por exemplo. Quero que você traga a borracha que você gosta mais, o marcador que você gosta mais. Seu amuleto para concurso. Isso, vai lá, pega lá. Muito bem. A partir de agora eu queria realizar esse exercício contigo. Eu não vou fazer nada, não é hipnose, é uma auto-hipnose. Você que vai se auto-hipnotizar através de mim e vai relaxar e ver como deve se preparar para iniciar sua rotina, de estudos. E principalmente visualizar onde isso pode te levar. Ok?